Boa noite a todos. Boa noite. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos fortifique e que permita que os nossos ouvidos, a começar do meu, estejam bem abertos para que possamos estudar juntos essa doutrina que tanto nos esclarece e nos orienta no caminhar nessa terra santa e bendita. A nossa proposta hoje é trazer um tema do livro A Gênese de Kardec, que saiu aqui da minha página. Que está no capítulo 2 da Gênese. Eu vou achar aqui, tenho certeza. Eu achei. Capítulo 2 da Gênesis, onde Kardec fala sobre Deus, e é um item que vai do item 10 ao item 18, que é a providência divina. O que vem a ser a providência divina? Será que nós somos assambarcados pela providência divina? Será que algum ser nesse universo imenso, ele está longe da providência divina? Será que nesses momentos tão conturbados, que nem a página de abertura nos lembra, de belicosidade, de sofrimento, de violência, será que tudo isso está à mercê da providência divina? A própria razão nos diz que não seria possível, porque dentre os atributos da divindade, temos a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Onisciência, ou seja, Deus sabe tudo o que acontece com o mais íntimo ser da natureza. Desde a ameba, aquele ser unicelular, até o arcanjo, como nós conhecemos Jesus, tudo está em Deus. E Deus está em tudo, como nos assevera João na sua primeira carta. E na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona assim os Espíritos: o homem pode compreender a natureza de Deus? A resposta é, claro, não. Falta-lhe para isso um sentido. E termina aí a resposta. Falta para isso um sentido e ponto. Mas que sentido será esse? O que os Espíritos querem dizer? Que o que falta na gente para compreender a natureza de Deus? Durante muitos séculos, nós tivemos a imagem de que Deus é aquele senhor barbudo, cabelinho branco, igual o Vanderlei, barbinha branca, sentada num trono extremamente distante da gente. A imagem que nós fomos criando, o estereótipo de Deus, foi esse que foi sendo criado pelas concepções religiosas desde então. Mesmo com a vida de Jesus, quando Jesus coloca a presença de Deus como uma constante no nosso dia a dia, a gente não consegue visualizar assim. Ainda quando a gente vai falar, vamos orar a Deus, aí a gente fecha o olho e Pai Todo-Poderoso olhando para cima. Alguns abaixam a cabeça em sinal de respeito. Afinal, Deus está em cima, está aqui embaixo, está do meu lado direito, do lado esquerdo, está onde está Deus? Faltando esse sentido que os Espíritos nos orientam, nós não conseguimos atinar, primeiro, o que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E alguém lembra a resposta? Qual é? Os Espíritos responderam tudo juntinho, faltou as matérias. A gente vai chegar lá. Né? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Não é? E essa visão nossa, essa visão que os Espíritos nos dão, deixa a gente meio perdido. O que é causa primeira? O que são todas as coisas? A gente não tem nem noção do que é. Hoje, conversando com o Vanderlei, que os cientistas estão desesperados, que a matéria não é mais aquilo que sempre se soube que era. Que a matéria, a gente aprendeu, assim, os mais modernos, assim que nem eu, a gente aprendeu o quê? Que a matéria é tudo que tem peso, ocupa espaço e tem densidade, não é? E essa ideia já acabou, não é mais isso. Não é mais isso. A partir do momento que conseguiram dividir o átomo, sabendo que o átomo é composto de elétrons, prótons e nêutrons, e os elétrons, prótons e nêutrons também são divisíveis, chegando à nanotecnologia,
complicou a vida de todo materialista, porque a matéria não é mais aquilo que se julgava que fosse. E como a matéria não é mais aquilo que se julgava que fosse, o que é causa primeira de todas as coisas? A gente continua num vácuo de entendimento, porque não dá para definir aquilo que nós não compreendemos, que os nossos sentidos não são influenciados ou não percebemos isso. A tal ponto que André chega perto de Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala para André: estou com vocês o tempo todo, realizo a vontade do meu Pai que está no céu, e você ainda não conhece o Pai? Por que Jesus dá essa resposta, a princípio, para o nosso entendimento, enigmática? Por quê? Porque os Espíritos dizem a Kardec, nesse tópico da Gênesis, que a simbologia que eles fazem de Deus e o universo e a criação é semelhante a um aquário. Deus é a água e nós somos os peixes desse aquário. Se tirar a água do aquário, o peixe morre. Mas se tirar o peixe do aquário, a água continua. Ou seja, nós, se não estivermos vivendo assambarcados por Deus, nós morreremos. Deixaremos de existir, embora Deus continue sendo Deus indefinidamente, porque Deus, ele só o é porque é o incriado. Essa visão que temos de limitar espaço, limitar condições para que nós possamos compreender alguma coisa, nos dificultam. Que, por exemplo, nós falamos assim: o que é o Espírito? A gente vai falar o princípio inteligente do universo. Não é isso que está lá no livro dos Espíritos, acerca do que é o Espírito. Mas me dá a forma de como o Espírito se apresenta. Uns vão falar, como os próprios Espíritos dizem, como uma centelha, um raio, mas nada definido, porque nos faltam elementos para explicar o que eu sou. Eu não sou esse corpo aqui presente. Esse corpo, um dia, e eu espero que demore muito, vai ser entregue à Mãe Terra para se decompor. Agora, eu que estou falando, que penso, que tenho desejos, vontades, sentimentos, raiva, amor, eu sou o Espírito. Eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo. Então, quando a gente vai dormir, não podemos falar assim: quando eu vou dormir, o meu espírito vai passear. A gente não fala assim? E não é isso. Eu, espírito, vou ter experiências espirituais, boas ou mais, de acordo com o meu padrão de vibração, meu padrão de pensamento. Porque se você pensa o dia todo num jogo de futebol que vai ter amanhã, não pense que quando você for deixar o corpo repousando através do sono físico, que você vai encontrar com os mentores espirituais para conversar sobre assuntos transcendentes da vida na matéria. Não vai, você vai para um estádio de futebol vibrando pelo futebol que vai acontecer ainda, porque nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se eu sou o espírito, temporariamente num corpo de matéria, não é matéria, temporariamente vivendo num mundo de relação material, eu tenho dificuldade de entender quem eu sou. Porque, para mim, o Evaldo é o conjunto de espírito, perispírito e esse corpo bonitinho que está aqui. Então, quando a gente tem dúvidas em relação ao que nós somos na realidade, que estamos constantemente conosco mesmo, imagina definir aquilo que nós não temos noção do que é Deus. E aí Kardec fala assim, pergunta aos espíritos: um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Kardec também gostava de pegar pesado com os espíritos para saber a resposta. A resposta dos espíritos: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, pela sua perfeição, estiver mais próximo de Deus, então o verá e o compreenderá. Por isso que Jesus falou para André: André, estás comigo, vê as obras que pratico e não conheces o Pai? Porque se Jesus afirma que ele e o Pai são uno, ele veio à Terra para cumprir a vontade do Pai. Se você está vendo Jesus. Por quê? Porque a maior representação de um espírito puro que você possa imaginar está em Jesus.
Não há nenhum outro exemplo para você poder avaliar da presença de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus por cada um de nós. Não dá. E isso nós estamos falando de um planeta Terra que tem cerca de 7,5 bilhões de espíritos encarnados e mais uns 22 bilhões de espíritos num plano espiritual, todos esses espíritos, quase 30 bilhões de espíritos, subordinados a um espírito crístico, que é Jesus. Ele, quando ele fala que ele e o Pai são um só, porque ele conhece a natureza divina do Pai. Porque Jesus e Deus, ele não usa o WhatsApp não, sabe? É pensamento contínuo, é imediato. Jesus até se comunica pelo WhatsApp com alguns de nós, demora mais tempo para chegar, mas com Deus não. E Jesus veio nos dar uma visão de Deus tão bonita, tão próxima da gente, que ele chama Deus de quê? Abba, papai. Quando nossos filhos, netos, nos chamam, quando o filho fala assim, pai, sabe que vai pedir alguma coisa. Agora quando fala papai, sabe que o bicho está pegando. E a gente corre para ver o que é. Agora, Jesus ensina para a gente que a gente tem que chamar Deus de papai, ou papaizinho, tamanha proximidade que Deus tem de nós. A onisciência divina, ela existe porque, como na metáfora do aquário, todos nós estamos mergulhados no amor divino. E estar mergulhado no amor divino, todos, olha encrenca, Vanderlei, todos os nossos mais ínfimos pensamentos, Deus sabe. Todos. Todos. Não há nada que nenhuma criatura possa realizar sem que haja a onisciência divina. Deus saber de tudo. Aí os espíritos falam, através de Kardec, na Gênesis, que a providência é a solicitude de Deus para com as criaturas. Mas que bendita providência é essa? O que é a providência? Como é que a gente pode definir o que vem a ser a providência divina? Da onde surgiu a ideia de providência divina? Prover, de Deus prover, Deus proverá. A gente não escuta sempre essa afirmação bíblica, né? De que vem os pássaros que não semeiam nem colhem e não lhes falta alimento. Não é o homem mais do que o pássaro, não é o corpo mais do que o espírito mais do que o corpo. São palavras de Jesus. Mas de onde vem isso? Vamos voltar no tempo. Eu convido vocês agora a fazer uma viagem de aproximadamente uns 6.000 anos atrás. Nós temos a figura de Abraão, aquele celta que estava lá na Caldeia e de repente ele vai andando, subindo, procurando um dos seus animais e vê uma sarça, um arbusto ardendo em fogo e não se consumindo. E aí uma voz fala, Abraão, tira as sandálias, porque a terra onde pisa é santa. E ele fala, o bicho pegou. Que agora eu estou vendo uma planta pegando fogo, ela não me destrói, ainda está falando comigo. Mas como é uma coisa que eu não conheço, eu vou ficar na minha. Porque para os caldeus, a figura de um único Deus não existia. Existiam vários deuses, todos ligados à força da natureza. Para Abraão, e o nome não era nem Abraão, era Abrão, era um A-T-I-O, Abrão, o nome dele. Aí a voz fala para ele, eu sou um único e um só Deus. Aí a gente, no nosso entendimento, fala assim, mas não é redundância, único e um só? Não, não é redundância. Único porque não existe outro além dele. E um só, porque outros deuses, com letra minúscula, terão a humanidade. Mas só ele é Deus. Não há outro igual. E Abraão recebe a orientação de que ele deve largar as suas terras, pegar a sua família, e quando falava sua família, compreende-se pai, mãe, irmãos, primos, sobrinhos, cunhados, até cunhado vai, né, você está salvo. O irmão da Cláudia vai te levar também.
Todo aquele grupo familiar é compreendido como família. E Abraão, como era o mais velho, era o chefe daquela família, ele era o que tinha que ser seguido. Então ele vai, pegue todos, saia dessa terra e vai para a terra que eu te darei. Aí Abraão, como todos nós, falou assim, pô, cara, fala sério, né? Pô, não dá para vir de outro jeito não, um foguinho aí, mandando eu largar tudo, eu já estou aqui estabilizado na minha situação aqui, o pessoal já domina, minha família está mais de 80 pessoas, como é que eu vou tirar todo mundo? Aí a voz fala para ele, Abraão, venha comigo, porque eu te darei uma descendência que será igual às estrelas do céu e igual às areias da praia. Aí Abraão falou assim, pirou. Porque estrela no céu, à noite, mas naquela época que não tinha luz, né? Não tinha poluição, não tinha nada, olhava para o céu, parecia que estava tudo pertinho. Né? Quando a gente vai assim mais para o interior do Brasil, que você olha para o céu, parece que tem mais estrelas do que tinha antigamente. Né? E Abraão falou assim, bom, então o caso é sério, eu vou sair. Ele chamou a família e falou, olha, vamos embora, que uma voz falou comigo lá em cima do morro, numa sarça que pegava fogo e tem que ir embora. Falou, bom, ele é o chefe, ele é o pai, né? Ele é o que manda na galera toda, vamos embora. E foram embora mesmo para a terra distante. E quando ele vai na sua jornada, Abraão, ele tinha uma certa tristeza no seu coração. Por quê? Porque ele era casado com Sara e tinha vários serviçais na casa dele. Como é que era o serviçal daquela época, principalmente de Abraão? Como é que era a situação? Eu brigo com o Vanderlei e conquisto a casa do Vanderlei. Então, a família do Vanderlei todinha passa a ser meu servo. Porque eu sou mais forte que o Vanderlei e eu domino. Aí a Cláudia tem que fazer cachorro quente para mim, né? Tem que me tratar bem, levar para onde eu vou. A Cláudia tem que fazer as minhas vontades. E o Vanderlei também. Abraão tinha conquistado umas terras próximas a dele, e Agar, que era serva de Sara, veio para fazer parte da família. Abraão não tinha filhos, já estava para aquela época, já uma certa idade de maturidade. E aí Sara, chorando porque não conseguia dar um filho a Abraão, fala o que para ele? Deita com Agar, a minha serva, para que ela te dê um filho, te dê uma descendência. E Abraão falou assim, pô, a voz falou que minha descendência será contada mais do que estrela no céu e mais do que areia na praia. Como é que eu não, já nessa idade, nem filho eu tenho? E aí Agar gera um filho, e esse filho veio ser depois muito conhecido de nós aqui do Brasil e muito amado por todos nós que conhecemos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse filho de Agar e Abraão se chama Ismael. E alguém sabe, já ouviu falar nesse Ismael? É o anjo Ismael que dirige os destinos do nosso país. Né? É esse mesmo, lá de Abraão e de Agar. Só que Abraão sabia que para contar a sua descendência, Ismael não servia, porque não era filho de Sara, era filho de Agar. Era filho dele, mas não como descendência. E aí, Abraão, sempre pedindo a Deus, ao Deus que ele passou a conhecer, a bênção da paternidade. E aí nasce quem? Quem sabe da história? Pode falar. Tá vendo? Não é todo mundo falar ao mesmo tempo que eu não vou entender. Aí nasce Isaac. Isaac. Sabe o que quer dizer Isaac? Aquele que gargalha, que ri. Sabe por que o nome é esse? 2 anjos chegaram à casa de Abraão, à tenda de Abraão. E quando Abraão vê os 2, ele acha estranho que ninguém no acampamento avisou a ele que tinha 2 estranhos. Então, se estava 2 dentro da tenda dele, só podia ser emissário. E anjo quer dizer o quê? Mensageiro, emissário. Nós é que divinizamos a palavra anjo para ser angelical. Mas anjo, lá atrás no hebraico e posteriormente no grego, tem o mesmo significado que é mensageiro. E os 2 chegaram na tenda de Abraão e falaram para ele, Abraão, as tuas preces foram ouvidas pelo Senhor, e Sara te dará um filho.
Sara, que estava atrás da cortina, porque estava casualmente, mulher não gosta desse negócio de ficar ouvindo conversa, não. Era uma casualidade. Sara começou a rir. Como é que eu, já coroona, né, já atravessei já a menopausa um tempão já, vou dar um filho para Abraão, que também já está bem caidinho também. Ela não rola, ela começou a rir. Aí o anjo falou, por rires, o nome da criança será Isaac. Isaac, não é Isaac, I-S-A-Q-U-E, não. É I-S-A-A-C. Aquele que ri, aquele que gargalha. E passou o tempo, Sara deu à luz a um menino de nome Isaac. E o menino foi crescendo em graça, obediente ao pai, seguindo as orientações do pai. E um belo dia, Abraão indo fazer as suas oferendas no Monte Horebe para Deus, Abraão está lá e escuta uma voz. Abraão, traz o menino. Aí Abraão ficou olhando para o lado. Entendi muito bem essa palavra não. Repete aí. Traz o menino. Isaac contava a idade de 10 anos. 10 para 11 anos. E Abraão desceu o morro, virou para Isaac e falou, Isaac, vem comigo, pois o Senhor te chama. Sara, já sabendo que era dia de fazer a oferta, a oferenda a Deus lá no monte, Sara já começou a tremer as pernas. Não, Abraão, deixa o menino aqui comigo. Não, o Senhor mandou buscar ele. Aí Abraão falou assim, Isaac, vem comigo. Ele, pai, para quê? Vamos fazer uma oferta, uma oferenda ao Senhor. E Isaac foi subindo, só que Isaac reparou que não tinha nenhuma ovelha acompanhando. Abraão não estava levando nenhuma ovelha, nem uma pomba, nem um cabrito. Que oferenda seria essa? E ele falou, pai, onde é a oferenda? Cadê a ovelha? E Abraão falava para ele, Isaac, vamos subir. Deus me pede um grande sacrifício. Quando chegar em cima, é isso mesmo que estão pensando. Tem a pedra do sacrifício, que era uma pedra plana, onde Abraão colocava ali o animal e imolava em oferenda ao Senhor. Abraão virou para Isaac e falou assim, filho, deita na pedra. Aí Isaac disse, pai, você vai me matar, me oferecer ao Senhor? Abraão falou, esta é a vontade do Senhor. Quem colocaria o filho ali? Digamos que Bezerra de Menezes se materialize aqui agora, nesse exato momento. Todos nós reconhecemos a figura cândida amorosa de Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes vira para cada um de nós e fala assim, a partir desse momento, você vai renegar o teu filho, a tua mãe, o teu pai. Para que possa ser considerado como cristão, você vai ter que renegar. Vai ter que abandonar seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, completamente. E não é matar não, é renegar, esquecer. Quem de nós estaria pronto para fazer isso? Bezerra de Menezes está pedindo, gente. Uma pequena prova do amor da gente, a doutrina que professamos. Né? Faria? Faria? Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filho, perto de mim. Então tá bom. Aí Bezerra fala assim, cadê o nome? Jorge, no teu caso, Jorge, você falou que você não tem ninguém, se mata para poder provar que você e aí? Tudo bem? Não é nessa de idade não, amigo. Matar é matar, morrer é morrer. Isaac falou assim para Abraão, pai, tu vai me dar em sacrifício a Deus? Eu sou teu filho, teu único filho, o anjo anunciou a minha vinda para você. E Abraão, chorando, pega o punhal, que era o punhal de sacrifício, levanta a mão para apunhalar o filho, porque era o desejo do Senhor. Aí a voz fala assim, Abraão, deixa o menino, olha para o seu lado, olha para o seu lado, falou assim, graças a Deus, olha para o teu lado, eis aí a
a oferenda. E era um cordeiro que estava ali, que apareceu do nada. Aí Abraão falou o quê? O Deus a quem eu sirvo, tudo proverá. Tudo proverá. A providência divina para os nossos olhos, nessa humanidade terrena, que caminhamos a passos lentos para a nossa libertação total, começa ali a entender o que é providência divina. Começa ali naquele momento a entender o que vem a ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ali, naquele momento, lá no início da história do povo hebreu, é que nós vamos entender que no futuro nós levaremos o nosso Cordeiro ao sacrifício do madeiro. Nós levaremos a figura do Cordeiro mais perfeito, sem mácula nenhuma, sem nenhuma mancha na sua jornada evolutiva, para dar-se em sacrifício por amor de nós. Abraão teve o beneplácito divino de poupar o filho e imolar o cordeiro. Deus deu-nos o filho em proveito do nosso arrependimento. A providência divina é naquele momento quando nada mais te resta para apelar diante do sofrimento mais acerbo que você esteja passando, dentro das lágrimas mais tristes que você esteja chorando, naquele momento de solidão completa, aonde nenhum amigo chega perto de você para lhe dar um abraço, você tem a providência divina a zelar por você. Mesmo nos momentos que você se julgue mais infeliz, ou mais sozinho, mais infeliz ou mais sozinho, nós somos peixes nadando no amor de Deus, na providência divina. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, desde o início do nosso processo evolutivo, até chegarmos à condição de Cristo, nós estaremos nadando no amor de Deus, envoltos pelo amor de Deus, amparados pelo amor de Deus. Então, quando a gente visualiza o que a gente está passando no nosso dia a dia, a situação de violência, o descalabro político que o país se encontra, as dificuldades de hospitais, de emprego, de alimentação, nada disso está correndo à revelia da onipotência divina. Jesus, que é o nosso governador, é aquele que é responsável por cada um de nós na trilha que nós estamos intentando aqui na matéria. Jesus sabe de tudo que vai no âmago do nosso coração. Ele só pede que nós tenhamos fé. Ele só pede que nós perseveremos no caminho de fazer o que é certo, de fazer o que é bom. Deus não pede, Jesus não pede que nenhum de nós larguemos pai, mãe, irmão, amigos, joguemos todo o nosso passado para trás para segui-lo. Ele não pede isso. Ele não pede. Ele pede apenas que nós nos amemos. E a gente, às vezes, pelo recrudescimento do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente ainda está naquela fase do eu sozinho, o bloco do eu sozinho, que se eu estou me dando bem, pouco me importa quem está chorando. E não é isso que o Evangelho espera da gente. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. Quando a gente fala, eu vou praticar o bem, vim para a União Cristã para poder dar sopa, aula de evangelização, reunião mediúnica, isso não é fazer o bem, não, é fazer obrigação. O bem, quando Emmanuel fala para a gente que fazer o bem é quando você está contestando aquilo que te agrada em prol do outro. Amanhã, sábado, vamos dizer que a temperatura cai, chegue a 9 graus aqui em Jaconé, e chova bastante de manhã. E na hora que você está num quentinho lá do edredom, desperta o relógio que você tem que vir para cá. Aí você fala assim, bom, meu nome da minha irmã? Eu? Roseli? Viviane. Viviane? Aí a Roseli fala assim, eu não vou, porque a Viviane vai. Porque aqui está muito quentinho.
então eu não preciso ir, porque a Viviane vai, aí a Viviane fala assim, eu não vou porque a Roseli vai. Porque afinal de contas eu já fui ontem na palestra pública, então hoje eu posso ficar no quentinho do meu quarto. Mas e aqueles que vão estar aqui para poder esperando que vocês venham, para poder dar o apoio necessário que elas estão precisando? Fazer o bem, contar com a providência divina, é um momento de insatisfação, não é um momento de alegria, não. Tem um ditado popular que diz que barriga cheia ela tem bicho. E é verdade. Porque quando Abraão estava lá com o cutelo na mão, ele não pensou duas vezes que era Isaac, seu filho, não. Ele pensou em fazer a vontade de Deus. E olha, que era a vontade do Deus que tanto para nós é imaginário. Não existe uma figura caracterizadora de Deus. Nós temos hoje Jesus como figura divina. Não de Deus, figura divina. Temos Jesus. Abraão não tinha nada não. Ele só tinha fé, a confiança de que realmente Deus sabia o que estava pedindo a ele. É lógico, é uma simbologia de que Deus teria falado com ele. Isso é uma simbologia. Mas é uma simbologia que serve até os dias atuais para a gente compreender que tudo que acontece na nossa vida, na nossa existência, ela está amparada pela providência divina. Ou então nós vamos começar a achar que a providência divina, ela só atua sobre aqueles que são bons. Não, sobre os que são maus também, tanto que nós somos provas disso. Estamos longe de ser bons, longe da bondade que é esperada para nós espíritos conscientes, mas mesmo assim somos amparados pela providência divina. Nenhum de nós, naquele momento em que você se julga incompreendido por todos que estão ao seu lado, em nenhum momento você vai estar sozinho, mesmo que queira. Mesmo que você queira, você não vai conseguir ficar sozinho, porque Deus, no seu amor infinito, Ele sempre se faz presente nos mínimos detalhes. Às vezes, nós estamos aborrecidos por qualquer questão e vamos sair para trabalhar, ou ir para a escola, ou ir para a universidade, e você passa na rua por uma criança que você nunca viu. Aí a criança olha para você e fala assim, por mais aborrecido que você esteja, você vai devolver o sorriso e vai fazer assim para a criança. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que você tem motivo para sorrir, mas o nosso egoísmo só quer fazer chorar, porque tem que ser do meu jeito. Eu venho a casa buscar uma ajuda espiritual e tem que ser do meu jeito, não da forma que eu possa receber. Uma coisa que eu falei, né, Bezerra de Menezes se materializa aqui, e aí vira e fala assim, ô Vera, o que você está precisando, minha filha? Aí ela vai começar a dizer tudo que a casa precisa. Aí ele vai falar assim, não é isso que eu estou precisando, não. É o que você está precisando enquanto espírito para se tornar uma pessoa melhor. E a gente sempre coloca na frente, em termos de necessidade, na maioria das vezes, as necessidades materiais e imediatas. Por exemplo, eu tenho um golzinho velhinho, que ficou lá no Rio, para minha esposa. Logo você está precisando o quê? Pô, de um golzinho branquinho, né? Bonzinho, para eu ir para onde quiser. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que a espiritualidade quer que nós passemos a nos preocupar. Por quê? Porque nós não somos espíritos imortais. Que diferença vai fazer se por um período de 60, 70, 80 anos nós tivermos as conquistas materiais dentro daquele do nosso desejo? O que isso vai te fazer uma pessoa melhor? O que vai fazer diferença na vida de vocês saberem? Se preparem, que eu vou dar uma notícia agora alarmante. O que vai fazer na vida de vocês, a diferença que vai fazer, saber que todos aqui vão morrer? Faz alguma diferença? Ou vai esperar quando acontecer? Ah, não, quando eu morrer, o Espírito fala desencarnar. Emmanuel fala que morrer todos iremos, desencarnar só alguns de nós. Né? Quando nós morrermos, aí eu vou ver se tudo que eu ouvi dentro da União Cristã era verdade ou não. E só qual é o nome daquele livro? Tormento da Obsessão? Nesse livro, Tormento da Obsessão, quem não leu, tem gente que fala assim, eu não consigo ler. Dá sono, né?
eu fico enjoado. Se der sono, eu tenho um negócio legal para falar. Se ler Obra Espírita da Sono, lê em pé. Porque se dormir, cai de cara no chão, mas não dorme mais. Né? Se der enjoo, já coloca já um engove na boca, para o enjoo passar. Mas nós temos que ler. Não tem como ser espírita distanciado da leitura, da instrução, do estudo. Não dá. Tem pessoas que têm dificuldade de leitura? Sim, tem. Isso é fato. Mas não quer dizer que num grupo de 40, os 40 têm esse tipo de problema. Ou esse tipo de necessidade. Mas aí, a finalidade de você estudar, de se instruir, vai fazer com que você compreenda melhor as tuas tarefas na matéria, nessa existência. Não é a vontade de que você, por estar numa casa espírita e que o plano espiritual nos assiste diretamente, que nós vamos nos preocupar com coisas materiais. Aí, não, quando eu desencarnar, você sabe que dia que você vai desencarnar? Está preparado para ser hoje? Vai ser depois da palestra, não se preocupe. Está preparado para ser hoje? Eu não estou. Eu falo do fundo do meu coração. Eu não estou. Porque muitas questões que eu já podia ter resolvido no meu coração, que eu não resolvi, certamente vai ser difícil eu desencarnar. Morrer eu sei que vou, mas desencarnar vai ser muito difícil. E a doutrina, ela nos prepara para o retorno ao plano espiritual e não para a permanência no mundo material. Não é isso. A doutrina quer que todos nós sejamos conscientes da nossa imortalidade enquanto espírito e temporalidade em relação à matéria. Mas tudo que nós resolvemos aqui na matéria, tudo tem um peso enorme no plano espiritual. Porque no livro Tormentos da Obsessão, Eurípides Barçanufo, através do Manuel Filomeno de Miranda, do médium Divaldo Pereira Franco, nos alerta o que acontece com nós espíritas, principalmente nós palestrantes, né, Brasileiro? Quando chega no plano espiritual, que chegamos de mãos vazias. Nós temos oportunidade agora, é como assim, aos rapazes, né? Pensa assim, Maracanã, dia de clássico, Fla-Flu, lotado, e você é convidado para dar o pontapé inicial na partida. E você chega lá no Maracanã, fica extasiado de ver o Maracanã lotado, e você não chuta a bola. E todo mundo esperando que você dê o pontapé inicial para a partida começar, e você não chuta a bola. É mais ou menos o que os amigos espirituais olham para a gente. O Maracanã de oportunidade que nós temos de participar da partida de futebol das nossas vidas. E a gente sempre atrasa o pontapé inicial. Qual é o pontapé inicial? Não é, sinto muito, gente, mas não é fazer sopão, dar dinheiro para a casa espírita, trazer alimentos não perecíveis, participar do passe, participar da reunião mediúnica, assistir palestra, fazer palestra. Não é isso. Não é isso. O que nós estamos deixando a desejar é com a nossa reforma íntima. É com deixar o Evaldo velho para trás e criar dentro de mim um novo Evaldo, baseado no amor, no perdão e no trabalho. De nada nos adianta saber acerca da providência divina se as minhas atitudes não modificam um milímetro a cada dia. Eu sou um peixe dentro do aquário chamado Deus, mas eu, sem esse aquário, eu não existo, eu não consigo sobreviver. Evidentemente que por mais que a gente erre, por mais tropeços que a gente dê na nossa escalada evolutiva, a gente não vai conseguir se afastar de Deus. Não vai. Falamos inúmeras vezes da questão do plano de regeneração, que estamos passando pelo plano de regeneração. Só que o plano de regeneração, ele irá acontecer independente da nossa vontade. Assim como o Brasil vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, independente de nós, brasileiros.
independente de nós. Porque não é um projeto humano o Brasil ser o coração do mundo a partir do Evangelho, é um projeto de Jesus. E eu nunca vi, ou nunca tomei conhecimento algo que Jesus fez e não deu certo. Nunca. Nunca. Porque eu estava conversando hoje com o Vanderlei. Falamos da figura de Ismael, esse anjo realmente de candura que nos carrega no colo já há 500 anos. Há 500 anos que ele vem embalando aqui, aonde Jesus transplantou a árvore do seu Evangelho, para que nós tenhamos condições de ser úteis aos nossos semelhantes, como é o propósito do Evangelho de Jesus. Mas Ismael, ele consegue visualizar, o amigo aí atrás, aí de cabeça verde, qual o nome? Jean. O anjo Ismael consegue ver você daqui a 1000 anos. Quem vai ser o Jean daqui a 1000 anos? Será que o Jean daqui a 1000 anos já modificou alguma coisa na sua forma de pensar em relação à vida? Um anjo. Jesus é o governador do planeta e exerce essa função há 4,6 bilhões de anos. Jesus, quando olha para o Jean, olha para o Evaldo, nos vê daqui a 1 bilhão de anos. Ele espera. Porque 1 bilhão de anos para Jesus é o estalar de dedos. Agora, para nós, a decisão é de cada um de nós. Se eu vou continuar me arrastando no meu processo evolutivo, confiando perenemente de que eu sou um espírito imortal, que Deus me ama, é evidente que sim, vivo nele, como ele quer viver em mim, ou se eu vou insetar uma jornada mais ativa, caminhar mais a passos largos. Porque eu digo para vocês uma coisa, André Luiz alerta para a gente, em nosso lar, que as oportunidades se renovam, os momentos é que são diferentes. Nós iremos morrer, certo? Mas teremos que reencarnar novamente para continuar o nosso processo evolutivo. Quem é que tem aí algum papel assinado, registrado em cartório, que vão reencarnar de novo aqui na Terra? Tem? Aqui no Brasil, no Rio, não temos. Essa certeza nós não temos. Então, se eu não tenho essa certeza, e a oportunidade que eu tenho é nessa existência, pelo conhecimento que nos é dado em função da doutrina espírita, é aproveitar o máximo que eu puder. E o meu máximo não quer dizer que é o mesmo máximo da Cláudia. Não é, são máximos diferentes. Muitos espíritos que reencarnam na condição feminina, e a doutrina nos mostra isso com muita propriedade, que alcança um processo evolutivo mais rápido do que nós homens, é porque nós homens somos taxados de fortes, e de inteligentes, e de perspicazes. Mas a mulher aprende a amar, e nós sempre furamos essa aula. No dia da aula de amar, qual é o dia da aula de amar? É o dia que aquele irmão que você não tem muita paciência é a primeira pessoa que você encontra. É a aula de amar. E a mulher, ela já entendeu que o único jeito dela se libertar da matéria mais rápido é amando. Rapaziada, vamos ser inteligentes, vamos copiar elas. Vamos amar também. Vamos exercitar dentro do nosso coração aquele amor que é o amor de mãe, que levanta às 6 horas da manhã para fazer o café do filho, o filho sai para trabalhar e nem obrigado mãe diz. E a gente, nós pais, achamos que o filho tem, quando a gente chega em casa do trabalho, tem que ajoelhar e beijar nosso pé, porque a gente paga a casa, dá roupa, dá comida, a mãe faz isso tudo também, mas a gente acha que a gente faz mais. A oportunidade que nós temos nessa existência é de nos melhorarmos. Não é de ser mais bonito, não é de ser com mais condição financeira, não é de ser aquele que tem mais conhecimento, que viajou mais, que passeou mais, que tem casa aqui, casa colar, não é isso. É de nos melhorar. E é uma melhora interior. É aquela melhora que ninguém percebe. É quando você tem vontade de dar um supapo no cara que deu uma fechada a você no trânsito e você chega, bota a mão para fora, vai com Deus. Infeliz. Mas já foi um vai com Deus, né?
Que antigamente a gente já xingava, queria bater no cara. É um exercício diário. Jesus fala assim pra gente: se me amais, quem é que ama Jesus aqui? Levanta a mão, por favor. Se me amais, segui os meus conselhos. Renega a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E aí, quem que ama Jesus? Difícil, não? A gente tenta, né? A gente tenta. Porque amar a Jesus é você desenvolver o amor até com aqueles que você não gosta. Quando fala que eu tenho que amar o meu sogro, Ele está ouvindo, vai ouvir. esqueci. Está gravando. Mas ele não assiste, né? A minha mulher assiste, mas ele não. Mas a gente tem que se esforçar naquele momento que é mais difícil, gente. Porque quando eu reencarnei, a minha proposta de reencarne foi constituir uma família, mas aumentar essa família a título da amizade. Se eu não estou fazendo isso, se o meu mundo está circulando só comigo, só com Evaldo, eu não estou fazendo a minha parte aqui na matéria, não. Não estou, não. Porque já tem um ditado popular que diz que ninguém é ninguém sem ninguém. Mas ninguém é obrigado a viver com ninguém. Mas não quer dizer que eu tenho que me isolar. O que eu estudo da doutrina espírita, o que eu entendo do Evangelho. Ainda bem, pensei que era o despertador dizendo que acabou. Cara. Depois a gente fala muito, né? A gente vai animado assim, ó, já falta 10 minutos. Obrigado, tá? Nada, meu filho. Se o meu tocar aqui também, tu não vai disputar. A minha oportunidade de estudar o Evangelho, ela é muito grande. Maior ainda é a minha responsabilidade de aplicação. Porque eu não posso dizer que eu não sei. Eu não posso dizer. Quem é que pode dizer aqui que não conhece a lei de reencarnação? Quem é que pode dizer que não conhece a lei de causa e efeito? Mas todos nós já compreendemos e sabemos há milênios já a lei do amor. A quarta parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Capítulo 10, da quarta parte do Livro dos Espíritos, da lei do amor, justiça e caridade. É uma só. Lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. Não há justiça sem amor e caridade. A nossa encrenca começa que a gente só gravou a lei de justiça. Eu quero o meu direito, mesmo que o que seja o meu direito interfira no direito do meu semelhante. A justiça está se fazendo, mas amor e caridade não está. Porque quando você abandona o amor e a caridade, você se torna um déspota. E sendo um déspota, você vai impor a tua vontade, a tua pretensa verdade. Kardec coloca entre as características dos falsos profetas os pseudos sábios, aqueles que sabem tudo e não fazem nada. Vir à casa espírita, falar sobre um tema da doutrina é relativamente fácil. Tem que ter primeiro cara de pau, de chegar na frente de todo mundo e falar. Agora, estudar a doutrina é fácil. Com o advento da internet, mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Agora, difícil é você compreender a doutrina. Tem um fato sobre Chico Xavier, eu gosto muito de citar casos do Chico, porque, no meu entendimento, é quem está mais próximo da gente. Né? Chico, Divaldo, são espíritos que vivenciaram na matéria inúmeras dificuldades. E Chico, quanto a esse caso, que Chico estava na casa dele, ajudando as irmãs, estava varrendo a casa. E aparece Emmanuel para ele. E Emmanuel fala assim para ele: Chico, a comunidade de espíritos das sombras, que vivem nas sombras, os chamados trevosos, estão muito chateados com o trabalho que a gente está desenvolvendo de elucidação. Aí Chico falou assim: seu irmão, aí eles estão preocupados mesmo. Chico. E eles se reuniram, Chico, e escolheram um espírito que é inteligente, mas muito inteligente, para vir atrás de você. Aí Chico: valeu, Nossa Senhora, seu Emmanuel, o senhor me ajuda. Ele: não, Chico, ele vai vir, Chico, já está vindo, não tem como eu impedir. Mas o que eu vou fazer, Fernando? Você, Chico, vai fazer, presta atenção, tudo que o Espírito falar, tu vai concordar com ele.
Aí o Chico, sim, senhor. Entendeu, Chico? Tudo que o Espírito falar, você vai concordar com ele. Porque, Chico, Deus não abandona ninguém. O Servando saiu, Chico continuou varrendo lá a sala, e Chico olha assim de canto, assim, vê um espírito lá, um canto mais feio, horroroso, aquele de aspecto animalesco mesmo. E aí Chico olha assim, finge que não estava rindo pro lado de cá. Aí o espírito fala assim, Chico Xavier, aí Chico, senhor, você me chamou? Aí o Chico já, eu chamar o senhor, eu não, aí ele lembra do que o Emmanuel falou, eu chamei esse senhor. Chamei esse. O que você quer comigo? Aí o Chico falou, ficou olhando por espírito, e o Chico e conta, né, o narrador, que o Chico estava tudo arrepiado, tão feio que era o espírito. Aí o Chico olhou para ele e falou assim, sabe o que é, mesmo? Eu tenho um sobrinho aqui, que ele tem uma paralisia cerebral muito grave. O meu irmão desencarnou e deixou o meu sobrinho e a minha cunhada, que enlouqueceu, aos meus cuidados. Eu queria pedir ao senhor que, dentro daquilo que o senhor acredita, das forças que o senhor segue, para me ajudar, que está muito difícil carregar esse fardo, porque eu estou doente. Aí o Espírito falou assim, você está pedindo a minha ajuda? E eu disse, senhor, eu estou pedindo a sua ajuda. Chico, tu não tem jeito. E foi embora. Porque aí a irmã do Chico falou assim, mas você, Chico, estava falando com quem? Aí o Chico falou assim, com um irmão infeliz, muito animalizado, mas você pediu para te ajudar? Ele falou, minha irmã, na situação que eu estou, qualquer ajuda é bem-vinda. A gente só quer pedir ajuda a Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, a Chico Xavier. Ele mostrou que a confiança em Deus dele era tamanha que mesmo aquele espírito, sendo das trevas, obsessores, ele tinha o direito de pedir ajuda, inclusive desse espírito. E a gente não quer, às vezes, pedir ajuda daquele que está do nosso lado, do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho. A gente não quer pedir ajuda. E aí a gente fala, igual aquela história do homem que estava, a enchente estava cobrindo a sua casa, ele foi para o telhado, veio o bombeiro de bote, desce, não, Deus vai me ajudar, eu sou fiel a Deus, ele vai me ajudar. E veio o outro bote, vem pra cá, rapaz, a água vai subir, não, Deus vai me ajudar. Eu sou fiel a Deus, eu não falto uma reunião pública na casa, na União Cristã Espírita de Japoné. Vem um helicóptero e fala assim, olha rapaz, entra aí no Pussac, aquele saquinho que fica pendurado, né, no helicóptero, eu vou te ajudar. Não, desencarna afogado, vai reclamar com Deus. Eu mandei 3 ajudas. Nós recebemos vários momentos em que as ajudas vêm, só que ela não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente precisa. E não me fale em mérito, porque Joana de Longe fala, sabe o que pra gente? Que nós estamos na fase da necessidade. A fase de merecimento nós vamos alcançar. Mas nessa existência, estamos na fase da necessidade. E diante da nossa necessidade, que nós nos agarremos à providência divina nos momentos mais difíceis. Não se sintam sozinhos, não. Busquem no silêncio do coração de cada um a prece sentida, rogando a Jesus a bênção da compreensão daquilo que você está passando. Não é a solução, é a compreensão. Que muitas das vezes nós precisamos compreender as dores que nós passamos, físicas, morais ou espirituais. Temos que compreender. Que a partir do momento que eu compreendo as dores que eu estou sentindo, eu posso entender que tipo de ajuda é que eu preciso. Que Jesus, que é o nosso guia e modelo, como os Espíritos nos alertam, ele sempre possa tocar nos nossos corações para compreendermos que não estamos só. Quando você achar que a cruz está pesada demais, Jesus nos deu o exemplo de Simão Sirineu. Nessa casa, cada um de nós temos o Simão Sirineu para nos amparar, nos ajudar a caminhar, não é carregar a nossa cruz, nos ajudar a caminhar. Que esse Jesus que nós tanto amamos e que nos comprometemos a seguir, possa iluminar os nossos corações. Muito obrigado.